Neste vídeo, vamos entender como obter um autômato finito a partir de uma expressão regular. Com isso, podemos afirmar que toda expressão regular denota uma linguagem regular, pois, se dada uma expressão regular, nós podemos construir um autômato finito, então aquela linguagem denotada por aquela expressão regular é regular, pois há um autômato finito que reconhece aquela linguagem. Então, o procedimento é muito simples e vai se basear justamente nos conceitos de união, concatenação e fecho recursivo de linguagem que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então, sejam os autômatos finitos que vão reconhecer as seguintes linguagens. Então, aqui, AF para a linguagem vazia. Então, o estado de aceitação é inalcançado, ou então poderíamos representar apenas como um autômato que não possui estado final. Aqui na parte central temos um autômato finito para a linguagem que reconhece apenas a palavra vazia. Então veja que esse autômato, o estado de aceitação dele é o próprio estado inicial. Lembrando que os estados de erro eles não estão representados. Então, caso houvesse a leitura de um símbolo, haveria aqui, que não está representado, uma transição para esse estado de erro. E por fim, um autômato finito que reconhece a linguagem que contém apenas a palavra A. Então, a partir daqui, dado AFs para L1 e L2, nós podemos construir a união, a concatenação e o fecho recursivo, como nós vimos anteriormente. Então, vamos praticar. Então, como primeiro exemplo, vamos pensar a linguagem, a expressão regular, na verdade, né? A mais B. Então, nós sabemos que isso daqui denota a linguagem A unida com a linguagem B. Então, nós sabemos fazer união de linguagens. Então, nós podemos utilizar o autômato produto, como também nós podemos utilizar um simples macete. Primeiro, nós construímos um autômato que reconheça a primeira linguagem. Aqui nós temos um autômato que vai reconhecer a segunda linguagem, seria essa. Então, aqui L1, aqui L2. Então, a partir daqui, nós podemos fazer a união utilizando o macete de transição lambda. Então, eu venho para cá, venho para cá. Então, se a palavra pertencer a L1 ou a L2, então nós estamos dando a possibilidade desse reconhecimento, pois a partir do estado inicial, nós iniciamos, fazemos transição lambda para essas duas subautômatos, digamos assim, subrirotinas dentro do autômato principal. Então, com isso, nós denotamos a linguagem regular, que é equivalente à expressão regular A mais B. Então, vamos dar prosseguimento. E se nós quisermos, por exemplo, A, B, estrela, concatenado com AC. Então, aqui nós temos uma outra expressão regular. Então, vamos por partes. Podemos construir o autômato para reconhecer A, B. Mas já sabemos que para fazer o fecho recursivo, nós precisamos criar um novo estado inicial e linha, que justamente vai fazer uma transição sobre lambda e vai ligar o antigo estado final do autômato que reconhecia AB por meio de transição lambda para esse novo estado inicial. E que esse novo estado inicial também vai ser um estado final. Então, observe que interessante. Comecei em I, então faço transição lambda, ou seja, não consumo a palavra de entrada, AB, lambda. Aqui posso fazer também transição lambda e aí repito AB. Só que acontece que nós precisamos concatenar com um autômato que reconhece AC. Então aqui nós temos o autômato que reconhece AC. E então, o que acontece? Para concatenar esse autômato, nós vimos que nós vamos
fazer uma transição lambda do estado final do antigo autômato. Então, aqui nós temos I', lambda a b, aqui voltando em lambda. Vamos fazer uma transição lambda do estado final do antigo autômato, da primeira parte do autômato, para o estado inicial do autômato que vai reconhecer a C. Então, aqui fazemos uma transição lambda. E veja que esse estado que era final, ele não é mais final, passando a ser final, então, o estado final do autômato que reconhece a C, que no caso seria esse. Então, olha que interessante. Então, se essa primeira parte for AB estrela for igual à palavra vazia, nós faremos uma transição lambda para cá. E depois, posteriormente, obrigatoriamente para aceitar, nós teremos que reconhecer a C. Da mesma forma que qualquer subpalavra de AB, por exemplo, lambda AB, lambda, lambda AB, lambda, lambda AB, então eu reconheci AB ao cubo. E aqui agora eu vou me dirigir, recapitulando, lambda AB, lambda, lambda AB, lambda, lambda AB, lambda. Então, reconheci AB ao cubo. E agora eu posso fazer lambda AC. Então, aqui com isso, eu apresentei um fluxo de execução que justamente reconhece a palavra desejada. Vamos ver um outro exemplo. Então, aqui nós temos a expressão regular, A mais B estrela, concatenado com BA. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer um autômato para reconhecer essa parte interior. Então, nós sabemos que aqui é um autômato para reconhecer A. E aqui temos um autômato para reconhecer B. Lembrando que nos autômatos iniciais, esse seria o estado final e aqui seria o estado final. Já apresentei o macete para fazer um autômato que justamente reconhece a união, que é criar um novo estado inicial por meio de transição lambda. Então aqui nós teríamos o reconhecimento com esses estados finais da união. Mas aí, pessoal, nós precisamos reconhecer justamente o fecho recursivo. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos criar um novo estado inicial que vai fazer transição lambda para o antigo estado inicial. Então, aqui é o novo estado inicial. E que ele vai ser final. Então, esse estado vai ser final. E nós faremos transição lambda dos antigos estados finais para esse novo estado final. Então, com isso, esse estado até então seria o final. E a partir daí, devemos fazer a concatenação. A concatenação com o autômato que reconhece BA. E esse estado aqui, ele é justamente um estado final. E a concatenação, nós concatenamos o estado final dessa primeira parte, que seria esse, por meio de transição lambda, para o estado inicial da segunda parte, que é o autômato que reconhece BA. E sabemos que esse estado que antes era final, ele não mais é um estado final. De modo que o único estado final é justamente esse, por ser o estado final de aceitação do sufixo BA. Então vamos ver um exemplo. Então observe que se nós quisermos reconhecer a palavra BA, BAB, BA. Então o que nós podemos fazer? Então vou apresentar um fluxo que justamente permite fazer isso. Então do estado inicial lambda, lambda, B, lambda. Então vou de novo lambda, lambda, A, lambda, lambda. No caso agora seria B, lambda, B, lambda. Aqui lambda, BA. Então veja que apresentei um fluxo de execução que, a partir do estado inicial, levou para o estado final, consumindo a palavra toda. Então vamos ver o nosso último exemplo. Então, o nosso último exemplo, então aqui nós temos 0 mais lambda, concatenado com 1, 0 mais 1,
fecho recursivo. Então, vamos começar primeiro construindo esse autômato. Então, esse autômato seria dado por em estado inicial. Então, aqui, qual autômato para reconhecer 0? Então, seria dado por esse autômato. E qual autômato para reconhecer a palavra vazia? Seria esse autômato apenas. Então, aqui nós faríamos transições lambda. Então, aqui nós fizemos um autômato que vai reconhecer 0 mais lambda. Então, vamos ver? Se eu estiver reconhecendo 0, então aqui faria lambda, 0, estado final. Se eu quiser reconhecer lambda, faço transição lambda e aqui encerro no estado final. E como fazer, então, o segundo autômato? Então, eu vou colocar um traço na vertical para construirmos o segundo autômato. Então, vamos construir o autômato que reconhece um 0. Então, 0. Lembrando que aqui é um estado final e aqui seria o estado inicial. Então, aqui vamos construir o autômato para reconhecer a palavra 1. Então, esse seria o estado inicial. Aqui temos 1, que é o estado final para esse autômato, que reconhece a linguagem que contém apenas a palavra 1. Como fazer, então, a união? Simples. Um novo estado inicial com transições lambda. Então, aqui já temos um autômato que reconhece a linguagem denotada pela expressão regular, 0 mais 1. E agora, como aplicar o fecho recursivo de Klein? Criamos um novo estado inicial e com transição lambda para o antigo estado inicial, e os estados finais antigos eles vão ter transições lambda para esse novo estado final. Então, temos que esse estado aqui, que antes ele era final, ele não vai ser mais final. Esse estado aqui que antes era final, não vai ser mais final, pois o único estado final vai ser justamente o estado final, esse daqui. E então faremos transições lambda para cá. Você pode me perguntar por que esse vai ser o único estado final? Pois ao construirmos essa subautômato, esse era o estado final desse autômato, subautômato, digamos assim, ou subrotina, como você quiser entender. Eu gosto de utilizar esse termo para ficar claro que nós estamos construindo como se fosse blocos. Então, uma função, que é esse autômato da direita, essa outra função, que é esse autômato da esquerda, e vamos uni-los. Então, quando nós construímos o autômato da direita, 10 mais 1, tudo isso fecho recursivo, esse foi o único estado final. E então, o que acontece é que, na concatenação, os estados finais do autômato à esquerda, eles não mais são finais, mas sim eles apresentam transição lambda para o estado inicial do autômato que vai encaixar na direita, que vai reconhecer o L2, supondo que aqui seja L1 e aqui seja L2. Então, dessa forma, nós construímos o autômato para reconhecer essa linguagem. Então, perceba que este assunto ele não é difícil. Na verdade, ele é a aplicação, a prática dos conhecimentos que nós vimos anteriormente, como assim a concatenação de duas linguagens, a união de duas linguagens e como construir o fecho recursivo de linguagens. Então, eu sugiro que, quando você se deparar com questões desse tipo, você comece a construir pequenos blocos. Por exemplo, construa primeiro o autômato que reconhece um 0. Depois, construa o autômato que reconhece 1. Depois, você faz a união. E aí, depois, você faz o fecho recursivo. E assim sucessivamente. Dessa forma, você vai dividindo para conquistar. Então, com isso, nós encerramos. E no próximo vídeo, nós vamos ver um método para obter expressões regulares a partir de autômatos finitos. Muito obrigado!